Carlos Freiberg, contador, perito contábil e já foi tesoureiro do distrito, já foi tesoureiro do múltiplo e é, cuida da contabilidade de vários clubes aqui de Cuiabá e até do interior, alguns fazem a consulta para ele. E atualmente ele é presidente do Lions Clube Cuiabá Boa Esperança. Então, o Luiz vai falar sobre a regularidade fiscal e contábil dos clubes, né? Qual é a importância disso e por que que nós temos que ter esse cuidado? Então, com vocês, o companheiro Luiz Carlos. Vamos lá. Luiz, fica à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado, Rosilene. Boa noite, companheiros. Estão Boa noite. me ouvindo e me vendo? Sim, Ok. Nós vamos falar, então, sobre as normas legais, a aplicação das normas legais no que se refere às entidades do terceiro setor. Porque nós, como associação, como as igrejas também, as fundações, os institutos, somos entidades do terceiro setor. Bom, contabilidade. O que que nós, como associações, precisamos fazer e qual o embasamento legal para que isso aconteça? Bom, a contabilidade é uma obrigação perante o fisco e a sociedade, pois é o principal instrumento de prestação de contas de uma entidade, né, dessas entidades que nós falamos e das demais também, né, que são as entidades do primeiro setor. O primeiro setor são os órgãos governamentais. Segundo setor são comércio e indústria, transporte, e nós fazemos parte do terceiro setor, então. Os relatórios contábeis e as declarações prestadas aos órgãos fiscalizadores fornecem a qualquer momento a situação financeira, econômica e patrimonial da entidade. É importante que o presidente e tesoureiro, ao assumir, tenha claro que seu clube é uma entidade com obrigações e responsabilidades perante o fisco, associados e comunidade, e, portanto, com a obrigação de levantar toda a situação fiscal e cadastral, bem como demais elementos ativos e passivos. Então, o presidente que entra e o tesoureiro que entra tem essa responsabilidade de verificar a situação fiscal e contábil do clube, até porque vão passar a assinar, né, as ordens de compras das receitas e despesas do clube, né? Serão os companheiros que irão assinar a conta bancária, atualizar o cadastro bancário, etc. Vê-se dessa forma a importância e necessidade da elaboração de todo o processo contábil, tais como registros, declarações, balanço, guarda de documentos, etc. Então, quem está entrando, o presidente tesoureiro, deve solicitar aos presidentes tesoureiro que está saindo, à diretoria que está saindo, essa documentação e verificar como é que está a situação desta documentação, né? Porque muitas vezes você entra na entidade como responsável, presidente ou tesoureiro, e vai verificar existem débitos com a Receita Federal, por falta de entrega de declaração, né? Então, omissão de entrega de declaração ou falta de pagamento de alguma dívida que ficou pendente lá. Então, tem que ter essa preocupação, né, de buscar essas informações com quem está saindo do clube, bem como alguma taxa municipal, que nós somos vinculados também como associação, estamos mais presentes e vinculados ao município do que ao Estado, no caso, né? Então, nós temos três esferas básicas que nós atuamos, que é cartório, que nós temos o nosso registro no cartório, Receita Federal, porque nós temos o nosso cadastro na Receita Federal, e o presidente vai ficar com o seu CPF durante esse ano leonístico,
o presidente vai ficar com seu CPF vinculado ao CNPJ do seu clube. Tá? E tudo que acontecer nesse ano e, inclusive, o que vier de anos anteriores, passa a ser responsabilidade desse presidente, que passa a ser o responsável perante a Receita Federal. A próxima tela, por favor. É de suma importância a regularidade e atualização do registro de seu estatuto e atas de eleição, cadastramento e atualização na Receita Federal de seu CNPJ e prefeitura para liberação do alvará de funcionamento. Então, o que eu acabei de falar, você vai preparar a ata, vai registrar no cartório e lá no cartório vai constar que você é o responsável pelaquela entidade, pelo clube, naquele ano leonístico. Inclusive, na ata deve constar a data de início e final de mandato, né? O cartório vai cobrar isso. A maioria dos cartórios, pelo menos, cobram. Aqui em Cuiabá, o cartório de primeiro ofício cobra essa informação, né? E também a atualização dos dados cadastrais na Receita Federal, que é feita aqui em Cuiabá e hoje no estado inteiro, é feito de maneira concomitante com alteração cadastral no cartório. Você já leva para o cartório o documento da Receita Federal que estará vinculado ao registro da ata, né? E lá no próprio cartório, o cartório já confirma com a Receita Federal essa alteração do responsável perante a entidade na Receita Federal. E após o registro no cartório na Receita Federal, você deve atualizar os dados também da mesma forma na Prefeitura Municipal, porque toda entidade, toda associação, todo o CNPJ, seja ele de primeiro, segundo ou terceiro setor, e de qualquer atividade, deve ter o seu alvará de localização em funcionamento, né? Bom, nós, como associação, nós temos uma isenção, nós somos isentas do imposto de renda. E isso está regulamentado na Lei 9.532 de 1997. E lá nos seus artigos 12º e 15º, ele coloca as prerrogativas para que a gente possa usufruir dessa isenção, né, como entidade associativa. Então, o artigo 12º da Lei 9.532, eu coloquei aqui os principais, tem mais algumas coisinhas lá, mas primeiro é o seguinte, para que a gente tenha direito, para que a gente possa usufruir da isenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né, não sejamos tributados, nós temos que observar as seguintes condições. Primeiro, não remunerar por qualquer forma seus dirigentes pelos serviços prestados. Pode passar. Aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais. Manter a escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade que assegurem a respectiva exatidão. Vou falar mais um pouquinho depois sobre essa questão dos livros, né? Porque são muitas poucas associações que eu vejo na minha prática contábil que têm essa preocupação de fazer a elaboração dos livros, né? Dos livros fiscais necessários da entidade. Né? Atualmente, ainda, a Receita Federal não tem emitido multas, né? Porque a falta de apresentação desses livros, que é uma obrigação acessória, né, enseja a cobrança de multa pela Receita Federal e até pelos demais órgãos em caso de uma fiscalização, né? Pode ensejar aí a cobrança de multa para a associação. Conservar em boa ordem, pelo prazo de 5 anos, contado da data de emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de qualquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial. Tá? Tem outros prazos aqui. Esses 5 anos é no que se refere
à exigência da Receita Federal, né? Você sabe que o nosso imposto de renda pessoa física, a gente tem que guardar por 5 anos os documentos para comprovar qualquer problema que venha a ocorrer com a Receita Federal. Da mesma forma, as empresas, né, têm que guardar por 5 anos a documentação que comprove tanto as receitas quanto as despesas que foram realizadas pela entidade. Apresentar anualmente a declaração em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal. Atualmente, a ECF, Escrituração Contábil Fiscal, em vigor a partir de 2016. Então, atualmente, até 2016, as empresas, as entidades em geral, nós fazíamos a declaração de imposto de renda pessoa jurídica. Gelado. Claro. Aí passou para a ECF, Escrituração a partir de 2016, a ECF, Escrituração Contábil Fiscal. Nós vamos falar sobre ela mais um pouquinho à frente. Outra condição para usufruir da isenção pode passar a tela, por favor? Outra condição para usufruir da isenção, recolher os tributos retidos sobre os rendimentos pagos ou creditados e as obrigações acessórias daí decorrentes. Então, o que é isso? Um exemplo simples. Se o clube contratar um serviço de uma empresa e tiver retenção de algum imposto, do imposto de renda, retenção que pode ter na nota fiscal que essa empresa venha fornecer para o clube, pode constar lá a retenção de imposto de renda, PIS, COFINS e SSQN, por exemplo. Tá? Se o clube for substituto tributário no município, né? Depende de cada município, né? Então, a obrigação do clube é fazer o recolhimento desse imposto que constou retido na nota fiscal do prestador de serviço. Assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às condições para o gozo da isenção ou imunidade. Bem, os Lions Clubes, vamos falar aqui sobre utilidade pública. Os Lions Clubes, juntamente com o Rotary, através do presidente Emílio Garrasta Zulmetzi, foram nomeados como entidades de utilidade pública, tá? E essa lei, a Lei 5.575, foi regulamentada pelo Decreto 72.300, de 25 de maio de 1973, que permanece até hoje. Não houve nenhuma outra alteração nesse sentido. Para obter os benefícios dessa lei, os clubes devem, então, entidade de utilidade pública, né? Para obter os benefícios dessa lei, os clubes devem elaborar o seu estatuto, registrá-lo, providenciar o cadastramento no CNPJ e, anualmente, preparar a declaração para o imposto de renda. Tá? Nós vamos falar mais um detalhezinho à frente em relação a essa questão de utilidade pública, que você pode solicitar a utilidade pública federal, estadual e municipal, e em quais órgãos que você solicita esse credenciamento como entidade de utilidade pública. Bem, principais obrigações trabalhistas e previdenciárias. Bem, nós tivemos a questão de 2 anos para cá, o advento de uma plataforma chamada E-Social. E-Social é uma plataforma que fornece informações ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Trabalho, ao Ministério do Interior, à Previdência e Assistência Social, ao FGTS, através da Caixa Econômica Federal, relativo à folha de pagamento, admissão, demissão, saúde, dados cadastrais e financeiros da empresa e seus empregados. Lá no E-Social é lançado condições de periculosidade, uma série de coisas. Então, se o clube tem funcionário, né, o contador vai precisar mandar essas informações, né, além de fazer a folha de pagamento, tem uma série de informações que são agregadas e que são enviadas pelo E-Social. Esta plataforma do E-Social, ela veio para substituir as informações que eram enviadas pela RAIS, Relação Anual de Informações Sociais,
pelo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CEFIP, Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS, e a GFIP, Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social. Então, o E-Social veio unificar todas essas informações, tá? Então, não há necessidade de apresentar, porque mensalmente, através do E-Social, o contador, a empresa já apresenta esses dados todos, né, até para poder emitir a guia para pagar os encargos previdenciários, tem que mandar essas informações. Tá? Temos também uma outra obrigação, que é a EFD-REINF, que é a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. É um dos módulos do SPID, que é o Sistema Público de Escrituração Digital. O SPID, 15 anos, não lembro exatamente a data, mas há uns 15 anos atrás, foi implantado o SPID, e a partir daí, esse Sistema Público de Escrituração Digital, e a partir daí a gente passou a conviver com nota fiscal eletrônica, né, a nível estadual, depois nota fiscal eletrônica a nível municipal, agora já está se implantando a nota fiscal eletrônica do produtor rural, né? Então isso aí está se ampliando o controle do Estado sobre o indivíduo, sobre nós indivíduos, contribuintes, né, através do sistema eletrônico de dados. Tá? E, recentemente, depois do EFD-REINF, né, que é um módulo de controle, a partir de março desse ano agora, o governo brasileiro instituiu, a Receita Federal instituiu o MIT, que é o Módulo de Inclusão de Tributos. É um serviço integrado à DCTF Web, usado para incluir tributos que ainda não são enviados por outras escriturações fiscais. Vocês vão dizer assim, mas eu não tenho isso. Realmente, a maioria de nós, clubes de Lions, umas coisas que a gente não produz e não tem necessidade de informar. Ou deve informar sem movimento, né? Sem atividade naquela situação. Tá? Bom, principais obrigações fiscais. A DCTF Web, ela é um catalisador. Na DCTF Web, a DCTF Web é um catalisador dessas informações do E-Social, do REINF, do EFD-REINF e do MIT. Tá? Então, o que a gente informa no E-Social, o que a gente informa no EFD-REINF e no MIT, a DCTF Web, ela catalisa tudo isso. Tá? Ela é uma centralizadora dessas informações. Então, o DCTF Web é uma declaração de débitos e créditos tributários federais. Nesta plataforma são informados todos os eventos relativos à Previdência Social, que aqui entra o caso do E-Social, Imposto de Renda, que é o EFD-REINF, PIS, COFINS, Contribuição Social, e deve ser apresentado por todas as pessoas jurídicas e direito privado em geral, inclusive as equiparadas, imunes e as isentas, que é o nosso caso. Tá? Os eventos do E-Social, da EFD-REINF e do MIT estão importados para essa plataforma. Então, nós desenvolvemos um trabalho nessas outras plataformas e depois importamos ou exportamos para a DCTF Web. Bom, finalmente nós temos a ECF. O que é a ECF? ECF é a escrituração contábil fiscal da pessoa jurídica. É a antiga declaração de imposto de renda que se fazia, tá? Agora é a escrituração contábil fiscal. As entidades imunes e isentas devem apresentar essa declaração à Receita Federal anualmente até o dia 30 de junho do ano subsequente, a antiga declaração do IRPJ. Então, vocês vejam que nós iniciamos o ano leonístico em julho e encerramos em junho do ano seguinte. Só que nós temos que observar o ano civil para efeito de encerramento de balanço, balancete, livro diário, registro de livro diário, registro das informações todas para a nossa sociedade civil,
nós temos que fazer isso respeitando o ano civil. Nós tivemos até esse ano ainda a necessidade de informar a DIRF, que é a declaração de imposto de renda retido na fonte. Então, se eu tenho funcionário, eu tive que fazer a DIRF, porque eu tenho que informar para a Receita Federal, né? Não só funcionários, mas terceiros que tenham porventura trabalhado para o Lions, para o meu clube, eu tenho que informar para a Receita Federal até o dia 28 de fevereiro, né, do ano subsequente. Então, do ano de 2024, o prazo foi dia 28 de fevereiro para fazer a DIRF. E nessa DIRF se informa o valor que o funcionário recebeu de salário, quanto é que reteve de INSS, se teve retenção de imposto de renda, se informa o 13º salário, né? O imposto de renda sobre o 13º salário, né? E outras informações, né? E também informações de pagamentos feitos a terceiros, a prestadores de serviço. Essa DIRF, provavelmente, em razão da implantação do MIT, que começou a partir de março agora desse ano, provavelmente a DIRF será extinta para o próximo ano, como já foi extinto a RAIS e as outras declarações que a gente citou aqui, que eu citei aqui. Desculpe aí. Obrigações contábeis. Pode voltar um pouquinho, por favor? Tem obrigações contábeis. Obrigado. As obrigações contábeis referem-se à escrituração baseada em documentação idônea, bem como a guarda e manutenção dos seguintes livros: livro diário, livro-razão, livro inventário de bens, livros auxiliares. O registro do livro diário para as associações deve ocorrer no cartório de registro de títulos e documentos da pessoa jurídica. Então, é no cartório que se faz ainda o registro do livro diário das entidades do terceiro setor, que são aquelas entidades que são registradas pelo cartório. Tá? As demais entidades, antigamente se fazia o livro diário e registrava-se na junta comercial. Hoje você já não está mais registrando o livro diário na junta comercial, porque ele passou, em função de todos esses aplicativos eletrônicos, ele passou a ser também um documento eletrônico, o livro diário. Com o tempo, provavelmente os cartórios estarão integrados, como já estão se integrando com a Receita Federal, os cartórios estarão integrados com a Receita Federal e talvez não haja necessidade de fazer o registro do livro diário como ainda é devido fazer até este momento. Como eu falei antes, o governo federal instituiu, por um decreto, por uma lei, os Lions e Rotary como entidades de utilidade pública. E para a renovação do título de utilidade pública nas esferas federais, estaduais e municipais, as organizações do terceiro setor devem encaminhar aos respectivos órgãos competentes a prestação de contas conforme a seguir. Utilidade Pública Federal deve mandar a prestação de contas, né, que é o registro livre, o CNPJ em dia, certidão da Receita Federal, certidão municipal, é uma série de documentos que cada órgão desses solicita, tá? Mas esses documentos devem ser encaminhados. Então, se eu vou pleitear para o meu clube o título de entidade de utilidade pública, né, eu tenho que começar primeiro com o município, depois com o estado, depois na justiça, no âmbito federal. Mas eu devo encaminhar, se eu já tiver esse título de utilidade pública, eu vou mandar até o dia 30 de abril de cada ano a documentação para a renovação desse título de utilidade pública, federal, estadual ou municipal. No âmbito federal é para o Ministério da Justiça, no âmbito estadual é para a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social e no âmbito municipal, normalmente, ao Conselho Municipal de Assistência Social. Tá? Aí depende de cada município, de cada legislação municipal. Nós temos também a figura do certificado digital, né?
Certificado digital é uma assinatura eletrônica que utiliza chaves criptográficas para confirmar a identidade de uma pessoa ou empresa que utiliza o sistema para a transmissão de dados. Então, o CNPJ tem o eCNPJ, que é o certificado digital para as empresas, para as entidades, e tem o eCPF, que é o certificado digital do CPF. Eu acho que a maioria já deve ter conhecimento ou já deve estar utilizando o certificado digital, né? Além da senha do gov.br. Pode passar, por favor. Guarda e manutenção dos documentos. Sempre me perguntam, tem que guardar documento, quanto tempo vai preciso guardar documento? Embora nós estamos entrando numa era digital, mas a legislação ainda não mudou em relação à necessidade da guarda de documentos. Então, os documentos previdenciários, aqui está escrito previdenciários, mas lê-se previdenciários, no geral, deve ser guardado por 10 anos, com exceção dos comprovantes de exercício de atividade remunerada dos segurados, que é por prazo indeterminado, em relação a documentos previdenciários. Documentos trabalhistas, no geral, de 5 a 30 anos. Por exemplo, folhas de pagamento, deve ser guardado por 10 anos. FGTS, depósitos e documentos relacionados, 30 anos. Vocês vão perguntar, mas por que eu tenho que guardar FGTS por 30 anos? Porque FGTS é um depósito, um direito do trabalhador, e normalmente o trabalhador pode não fazer a retirada, não sacar esse FGTS, ou não ter movimentação nessa conta do FGTS. Então, o tempo é 30 anos para guardar essas informações. O livro registro de empregados é por tempo indeterminado, não tem tempo. Hoje nós já temos esse livro registro de empregados no sistema digital, como também temos a carteira digital, carteira de trabalhador digital. Então já está sendo alimentada essa plataforma com essas informações. Talvez a legislação venha a mudar em função disso, né? Porque isso tudo já está em banco de dados, né? A RAIS, né, no caso o E-Social aqui, que substituiu a RAIS, né, deve se guardar por 5 anos, pedidos de demissão, por exemplo, por 5 anos, documentos contábeis e tributários, no geral de 5 a 20 anos. Né? A ECF, que é a antiga Declaração de Imposto de Renda, 5 anos, né, que é a Receita Federal. O livro diário, por exemplo, é um livro permanente, como o livro Registro de Empregados também é um livro permanente, né, prazo indeterminado. Ok, gente? Então, eu tenho só um comentário que eu gostaria de colocar, é que eu tenho visto que a maioria dos clubes não tem, grande parte não tem CNPJ. E grande parte, mais ainda, por não ter CNPJ, não tem inscrição municipal e não tem cadastro na prefeitura. Tá? E isso são obrigações acessórias, é uma obrigação, e que a entidade pode ser multada pela falta do cumprimento dessa obrigação acessória. Tá? Então, meu nome aí, como a companheira Rosane já falou, Luiz Carlos Freiberg, está meu telefone e o e-mail do meu escritório. Se alguém precisar, quiser tirar alguma dúvida, estamos à disposição pelo telefone, pelo e-mail e também agora aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição. Vou olhar aqui do chat para ver se tem. Mesmo não tendo sede, Ana, mesmo não tendo sede, precisamos de inscrição municipal? Tem, Ana, precisa de inscrição municipal, porque você não tem sede, mas você deve ter CNPJ, e você declarou no cartório o endereço. Aí você colocou o endereço da sua casa. E aí você diz que que o seu clube funciona numa sala da sua casa. Então, você vai ter que informar a prefeitura os mesmos dados que constam da sua ata, do seu estatuto, porque
O endereço, ele faz parte do estatuto, tá? E toda vez que você muda o endereço, você tem que mudar o estatuto e registrar no cartório, registrar na Receita Federal e, consequentemente, atualizar os dados na prefeitura. Ok. Muito Kleber, obrigada, Luiz. Quem que está falando? Rogers, Oi, Roger. a título de colaboração, muitas instituições públicas e privadas disponibilizam recursos através de créditos sociais para clubes de serviço. E a escrituração do clube estando em dia, o clube pode ser beneficiado com esses recursos advindos de instituições financeiras, do Ministério Público, do Ministério Público do Trabalho. Então, é importante essa escrituração contábil do clube estar em dia para que ele possa concorrer a esses recursos que ajudam bastante nas ações do clube junto à comunidade. Com certeza, Roger. Roger, nós temos um caso, vou dar um exemplo para você. Nós temos recebido benefício do Sicredi aqui em Cuiabá, porque nós temos registro, CNPJ, tudo certinho. Então, eles fazem questão, nós temos a conta lá no Sicredi também. Isso, é preciso ter essa conta, né, para poder participar dessa divisão que o Sicredi faz anualmente entre os seus cooperados. Mas nós temos, digamos assim, até uma certa vantagem nisso, porque nós estamos cadastrados e eles consultam, né? Consultam a Receita Federal, eles consultam o Serasa para ver se o CNPJ não tem nenhum débito, essas coisas assim e tal, né? E a gente tem conseguido. E um outro exemplo, nós temos aqui, estamos até tentando trabalhar, temos uma casa de apoio Nova Esperança, que é uma casa que recebe pessoas de fora, que vêm de fora para se hospedar e fazer tratamento médico em Cuiabá, notadamente em relação ao câncer, e essa casa está precisando de um local. E o Estado do Mato Grosso, e Prefeitura também, tem várias casas que estão abandonadas, em desuso, né? Vou te dar um exemplo. Onde era o Lions, aqui em Cuiabá, no bairro Baú, a casa está abandonada. Está tão abandonada que os fios elétricos foram roubados, portas foram quebradas, janelas foram estragadas, né? E é uma casa do Estado, que estava cedida para o Instituto Lions, né? Nós fomos até a Secretaria Estadual e reivindicamos essa casa para essa casa de apoio, e com certeza iria atender muito bem. Só que essa casa de apoio não tem regularidade na sua documentação. Em consequência, não conseguimos nem entrar com o processo, com o pedido, né? Nós vamos tentar agora continuar aí trabalhando para ver se a gente consegue regularizar a situação e aí conseguir esse comodato, né? Essa cessão com o Estado aí para essa casa de apoio, que inicialmente é uma cessão de 10 anos e que pode ser renovada por mais 10 anos. Ok? Ok. Muito obrigada, Luiz. Obrigada a todos. Como pode nos disponibilizar um modelo de requerimento e projetos para usarmos como referência para apresentar às instituições financeiras e também ao poder público? A própria instituição financeira, ela tem um modelo para você entrar e elaborar o projeto, o Wallister Magnum. Então, a própria instituição tem. E aí você entra, lê o edital, prepara o material para você poder fazer esse encaminhamento, tá? Mas se você tiver alguma dúvida, depois você pode falar comigo, que eu vou colocar meu telefone, meu e-mail, que aí eu passo para você o modelo básico, pelo menos para o Sicredi, que a gente tem utilizado, tá? Ok, então, Luiz, muito obrigada mais uma vez pela sua gentileza, atenção. Eu sei que os contadores aí neste período de imposto de renda, todos estão com o tempo aí, assim, quase que na garganta, né?
e a sua disponibilidade de tirar um tempo para preparar esse material. Muito obrigada e ficamos devendo mais essa, né? Obrigado, Então, Rosilene. assim, Obrigado a todos os companheiros aí. Tá? E a gente está à disposição. Obrigado. uma salva de palmas para o Luiz. Muito obrigada, Luiz. Obrigadão. Bom, e agora chegamos, então, ao ponto da nossa última apresentação da noite. Essa apresentação, ela será feita pelo companheiro Heraldo, mas antes de falar do companheiro Heraldo, eu quero dizer que o Wilson postou no chat, por favor, observa aí, o Wilson postou no chat um link, está lá, GOI,